É um grupo de matérias, irmãos, grupo de estudo que vai abranger muitos pensamentos acerca do nosso Deus. Nós vamos falar através dessa matéria agora, que eu posso falar que vai meses aqui, sobre Deus, Espírito Santo, Jesus, Cristologia, Bibliologia. São diversas matérias dentro desse conjunto de matérias chamado Teologia Sistemática. Você vai anotar aí para você ter o entendimento o que significa Teologia Sistemática. Vamos lá? É o estudo organizado. É o estudo organizado das principais doutrinas da fé. É um estudo organizado das principais doutrinas da fé cristã. Podemos dizer também que é o exame de toda a informação bíblica. A fim de apresentar de forma coerente. O que as Escrituras como um todo afirma sobre determinado assunto. Amém? Quem gravou tudo isso, repete para mim aqui em voz alta. Ninguém, né? Isso não é necessário, irmãos. Esses conhecimentos não é necessário. Mas eu acho interessante você deixar tudo registrado, para quando surgir alguma dúvida, você vai dar uma aula, você vai querer usar aqui esse termo teologia sistemática. Se você for confrontado, mesmo você não lembrando o que significa, você tem anotações aqui para você entender o que você está falando, tá bom? Tudo que você for aplicar, ministrar, tem ali o conceito, você saber o que está acontecendo, você saber o que está falando. A gente tem muitas matérias que dá aula, estudo, não é tudo que fica gravado. Muitas coisas que perguntam para mim, eu falo, eu estudei, mas está em casa registrado, eu trago na próxima aula, depois eu te mando uma mensagem. Nem tudo você vai guardar, mas é importante o quanto mais você ter registrado. Amém? Vamos lá. Tivemos uma base do que é a teologia sistemática, o conjunto das matérias que nós vamos aprender. A matéria que nós vamos falar aqui hoje, colocamos um cartaz lá no grupo, teontologia. Anota aí, teontologia. Quem já ouviu falar sobre teontologia? Nós vamos agora, você vai colocar em frente o que significa teontologia. É a matéria
que aborda as questões, é a matéria que aborda as questões relacionadas ao ser de Deus. Relacionada ao ser de Deus. Ao ser? Ser. Ao ser de Deus e suas obras. Ou seja, a deontologia ela vai estudar a pessoa de Deus. Nós vamos compreender um pouco mais com assuntos bíblicos, né, citações bíblicas, o ser de Deus. Né? Nós às vezes estudamos tantas coisas e pouco sabemos quem é Deus. Nós colocamos características em Deus que não existe. Ou seja, descaracterizamos Deus. Colocamos um humor em Deus que não existe. Colocamos às vezes um ódio em Deus que não existe. Colocamos uma vingança em Deus que não existe. Então aí o fato de desconhecer o ser, a pessoa de Deus, nós descaracterizamos Deus. Então essa matéria quer nos deixar mais próximo da pessoa de Deus, conhecer a pessoa de Deus. Vamos conhecer tudo? Impossível. Mas o quanto mais a Bíblia deixa informação para nós compreendermos quem é Deus, nós vamos usar essas ferramentas para se aproximar. Amém? Quem pode ler para mim? Oséias 6:3. Eu vou pedir para ler o lado A do texto. Quem sabe explicar o que significa o lado A do texto, o lado B do texto? Alguém sabe? Isso. 6:3. Seis, isso. Todos estão abertos aí? Eu vou ler aqui, melhor eu ler. Oséias 6:3, só anota aí quem está deixando anotado os versículos. Diz assim: então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. É o que Oséias vai dizer. Então conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Ou seja, precisamos conhecer Deus, continuar conhecendo Deus. É uma ordem que o profeta deixa lá no Velho Testamento. Depois, ele mesmo vai dizer que o povo perece pelo quê? Ele deu a dica, depois ele já deu o diagnóstico também. Precisamos conhecer Deus, continuar conhecendo Deus, mas o povo perece por falta de conhecer Deus. Vamos lá. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Quem pode citar para mim? Não precisa ler. Quem pode, em voz alta aí, o que significa, o que está escrito em Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio Deus criou os céus e a terra. O primeiro versículo bíblico, ele vai trazer a realidade da existência e da obra de Deus. Primeiro versículo, a Bíblia foi criada apresentando a pessoa de Deus. Nada foi escrito antes de Deus se apresentar. No princípio, no início, Deus criou os céus e a terra. Ou seja, uma apresentação de quem criou, uma apresentação das suas obras. Desde o primeiro versículo bíblico, o inimigo ele tem lutado para tentar tirar as características de Deus. Desde o primeiro versículo, o inimigo tem usado ferramentas, tecnologias, mentores para provar a não existência de Deus. Quem criou o mundo? Deus. Não está escrito isso? Pode falar. Na onde? Gênesis 1:1. Fica com medo não, irmãos. Gênesis 1:1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Isso é provado para todo mundo. Amém? Só que no ano de 1927, um padre, coloca o nome dele aí, um físico e padre, 1927,
27. Um padre e físico. Ele era padre também físico. E doido também, né? Belga. Ele era belga. O nome dele é George. Isso. Eu vou soletrar porque eu não sei se está certo. George Lemaitre, mas L-E. Tem um belga que não corrigi não, né? Lemaitre, L-E-M-A-I-T-R-E. Falei rápido, né? Eu vi a cara da senhora. Ó, L-E-L-E. Isso. Mai, M-A-I-T-R-E. Se errado também não tem problema, não, irmãos. É só para a gente entender que esse camarada aqui, que estudou física, não estou aqui descaracterizando a religião, tá bom? A gente já aprendeu aqui sobre a história da igreja. Era um padre, se fosse um pastor, o que fosse, era doido do mesmo jeito. Ele vai criar a teoria do Big Bang. Quem já fala da teoria do Big Bang? Ele vai entender que cerca de 14 milhões, na verdade 13,8 milhões de anos atrás, ele entendeu que houve uma explosão de galáxias. E essa explosão teve como resultado a criação do mundo. Teoria do Big Bang, que engana milhões de pessoas até os dias de hoje. Ensinado nas escolas, né? Está ensinando isso na escola agora? Na minha época eu não lembro de assistir isso daí. Foi ensinado na escola. É. Milhões de pessoas acreditam na teoria do Big Bang, sendo que Deus ele se apresenta mostrando com clareza que ele tem a autoria de toda a criação. Que explosão é essa? Que poder é esse que vai criar o que o próprio Deus deixou relatado aqui? Então o inimigo ele usa situações para tentar descaracterizar Deus. O pior é que muitos cristãos não têm a defesa para apresentar. Se chegar, irmãos, não precisa chegar no ímpio, não. Se chega um camarada com essa teoria, e ele vai dizer assim: olha, em 1927, o padre George, não sei o que é o sobrenome, ele disse que há 13,8 bilhões de anos atrás houve uma explosão, e essa explosão deu como característica a criação do mundo. Vai falar para determinado crente, o crente vai ficar mudo. Por quê? Não conhece Deus. E isso nós vamos se aproximar aqui, todos nós vamos conhecer mais um pouco de Deus. Toda criação, toda autoria foi de Deus. Amém? Amém. Toda a criação foi de Deus. Tesla descobriu a luz, mas a Bíblia diz que Jesus é a luz. Quem colocou os luminares foi Deus. Então tudo foi criado por Deus. Deus deu sabedoria às pessoas para descobrir o que Ele criou. Amém? Amém. Deus deu sabedoria a descobrir tudo que Ele já havia criado. Vamos lá, continuação. Gênesis 1:26. Quem pode ler? Se alguém souber decorado, pode falar em voz alta aí. Quem pode ler? Então Deus determinou: façamos o ser humano à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e todas as feras da terra, e sobre todos os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão. Quem criou o homem? Deus. Criou o homem com defeito? Imagem e semelhança. Então, se criou a imagem e semelhança dele, criou um homem perfeito. Precisaria mudar alguma coisa? Não. Aí entra outro doido na história. Coloca aí. Charles Darwin. Esse eu lembro que eu aprendi na escola.
darwinismo. Eu achava legal, eu acreditava. Charles Darwin. É a famosa teoria da evolução. Para quem não sabe ou não lembra, o que Darwin ele defende? Ele defende a teoria da descendência e modificação, ou seja, lá atrás os nossos pais eram de uma forma, e a descendência vai evoluindo, vai se modificando. Ele entende que uma girafa tinha lá um pescoço de 5 metros, vai diminuindo. Já viu aquele desenho lá dos macacos? Vão chegando até o ser humano? Quem nunca pensou nisso? Que é a realidade. Deus criou o macaco e criou o homem. Mas a teoria desse doido aqui, Darwin, teoria da evolução, vai dizer que a descendência foi mudando. E Deus é imutável. Deus fez nós segundo a sua imagem e sua semelhança. Mas as teorias humanas tentam descaracterizar o poder de Deus. Quantos milhões de pessoas acreditam na teoria da evolução? Quando você viu aquela imagem, irmãos, até hoje, você vê aquela imagem dos macacos, o homem da caverna, mudando até chegar ao homem, que fica gravado na nossa mente, a gente acaba acreditando que aquilo é real. Não. Nasceu um homem, vai morrer um homem. Criou lá no Éden, pegou argila e fez o quê? King Kong? Adão, Eva. Não existe teoria da evolução. Deus criou o homem segundo a sua perfeição, segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança. Foi bem claro? Peguemos exemplos aqui que o mundo vai lutar para descaracterizar Deus. Nós vamos lutar para aprender e pregar as características poderosas de Deus. Um Deus todo-poderoso. Nós vamos passar aqui algumas aulas descobrindo essa realidade, descobrindo esse poder infinito de Deus. Vamos falar de atributos de Deus hoje. E o atributo principal de Deus é o amor. Anota aí. A qualidade predominante, escreve assim. A qualidade predominante de Deus é o amor. Quem pode ler para mim João 3,16? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único jeito para que todo ele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eita, agora está um HD aí, né? Gravou. Amém? É um versículo que você vê muita camisa, né, irmãos, de evangelismo. Deus amou o mundo de tal maneira. Não um versículo qualquer. Tem mistério aí. De tal maneira. Quem já teve curiosidade para entender que tal maneira é essa? Amor condicional. Que amor é esse? Água. Sabe qual é o amor de Deus? Quem pode ler para mim também? Primeira carta escrita por João, capítulo 4, versículo 8. Pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida, é isso? É a primeira carta, lá na frente. Ah, tá. Isso. Primeira João. Primeira João. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é caridade. Amém? Algumas traduções dizem que Deus é fraternidade. Que amor é esse? Deus é amor, diz ali João 3,16. João 4,8. Deus, porque Deus. Está aí, pastor João? Deus é amor no final, né? Era falar caridade, né? Ah, tá. Porquanto Deus é amor. A maioria diz por quanto Deus é amor. E que amor é esse que eu quero passar para vocês? A qualidade predominante de Deus, o tributo maior de Deus é amor, mas que amor é esse? É o amor com atitude. Anota aí. Amor com atitude. Significa o tal maneira. Ele amou o mundo
De tal maneira, aí o versículo vai responder, que ele vai sacrificar, ele vai entregar o seu próprio filho. Se Deus é amor, Ele nos ama com atitude. Amém? O amor que Deus quer extrair de nós, amar uns aos outros, amar a Deus acima de todas as coisas, amar os vossos irmãos, é amor com atitude. Qual é a atitude do amor dentro de um ministério? Ajudar o próximo, abraçar o próximo, entender o próximo, perdoar, respeitar o próximo. Esse é o amor de Deus, amor com atitude. Amém? Não é assim, eu gosto daquela pessoa, eu estou perto daquela pessoa, junto daquele irmão, não. Eu preciso ter uma atitude, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele teve uma atitude. Ele provou o amor para nós. Então, quando a gente dizer que ama a Deus, temos que ter atitude. Se nós queremos mostrar para Deus que amamos o nosso irmão, amamos aquele que não gosta da gente, nós temos que ter um amor com atitude. Tributo de Deus, predominante qualidade de Deus é o amor com atitude. Foi bem claro? Vamos desvendar uns mistérios que não era para ser mistério, né? Nós vamos aprender algumas coisas aqui que são raras em pessoas que entendem. Mas nós vamos entender essa necessidade de conhecer Deus, a sua pessoa, os seus atributos, as suas qualidades e usar dessas qualidades também junto de nós. Irmãos, quem já perguntou, se deparou para entender qual é o nome de Deus? Fala para mim, onde na Bíblia cita o nome de Deus? Não, vários nomes. Deus tem um diálogo com alguém, e esse alguém pergunta o nome. Como que Deus responde o nome? Eu sou. Lê para mim, Salmo 8:3, 18. Isso. Tem um título aí no cabeçalho da sua Bíblia? Bom? A glória. Outro tem algum título? É 8:3? 8:3, 18. É o do 3? 83? Isso, 83, 18. Então você é 83. Vocês vão prestar atenção. 83. 80, Salmo 83, verso 18. Por que eu não falei? Porque eu queria que alguém explicasse como que lê Salmos. Eu queria falar assim, Salmo capítulo 83. Para quem está começando agora, Salmo não tem capítulo, tá, irmãos? Se alguém falar capítulo, eu vou ficar bravo. Salmo de número 83, verso 18. Quem pode ler? Para que saibam que só tu, cujo nome é o Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Tem em cima tem um título? Não. Bíblia, alguém tem Bíblia de estudo aí? O que está escrito seu? As nações congregam contra Israel e o salmista suplica a Deus que o livre. É, o meu também está escrito isso. É. Na minha embaixo está escrito Cântico e Salmo de Asaf. É, Salmo de Asaf. Em cima, antes na minha tem escrito o nome do Senhor. O meu está escrito Salmista suplica a Deus que o livre. Cântico e Salmo de Asaf. Pode ler de novo para a gente? O salmo, só para me explicar rapidinho. Fazer o quê? Lê esse salmo mais uma vez. Salmo de Para que saibam que só tu, cujo nome é o Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Aqui o salmista está comprovando a existência de um só Deus, um só Senhor, um só digno de ser chamado Deus, ser chamado Senhor. Amém? Na minha está escrito Jeová Jeová. é Deus. No meu está escrito julgamento de Deus contra as nações inimigas. É aí a explicação do salmo inteiro. Mas aqui, Deus está provando ali a Bíblia toda. Eu peguei esse salmo aqui.
que só Deus é digno de ser chamado Senhor. O que o mundo faz? O mundo tem lutado, pelejado para chamar o Senhor o mundo, e o que eu falei em algumas aulas aqui, e chamar Deus o quê? De você. Você. Está invertendo os valores. Tem louvor assim, né? Está assim, muitos louvores. Você, aí você chega numa farmácia, com o farmacêutico, Senhor. Tem que ter respeito com todas as pessoas com mais idade que a gente, com certeza, aprendemos isso lá na nossa infância com os nossos pais. Mas não podemos perder o respeito com Deus. Só Deus é digno de ser chamado de Senhor. Ele é o único Deus. Amém? Amém. Quem pode ler para mim? Vamos ter bastante citação aqui, irmãos. Essa primeira aula é bem teórica. Dá aqui uma base para a gente dar uma aprofundada legal depois. Romanos 1, 19, 23. Irmãos, quem for ler, lê alto. E quem aprendeu, apresenta para nós a leitura, como que é. Livro de Romanos, como tem que ler a maneira correta. Para os irmãos ir lembrando, quem não sabe ir aprendendo. Romanos 1, 19 até o 23. Romano, pode ler? Pode. Romano. A professora não estava. Alguém, nas primeiras aulas, apresentar a carta para a gente. Carta aos Romanos. Né? 1, versículo 1, né? Capítulo 1. Capítulo 1, versículo 19 a 22. Portanto, que Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus o manifestou. Pois os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder e divindade, são claramente vistos desde a criação do mundo, sendo percebidos mediante as coisas criadas, de modo que eles são inexcusáveis. Portanto, tendo conhecido a Deus, contudo, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, nas suas especulações, se desvanezaram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se estúpidos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Amém? Amém. Que é um texto do apóstolo Paulo, irmãos. E Paulo está narrando ali com clareza. Se você parar para observar, embora nossas palavras são um pouco difíceis, né, no nosso cotidiano, por isso que eu sempre falo, não entendeu uma palavra, pesquisa o seu significado. Paulo está mostrando aqui as evidências da qualidade de Deus. Se quiser grifar esse texto na sua Bíblia, deixar marcado, Paulo está mostrando as evidências das qualidades de Deus. Paulo vai dizer, embora qualidades invisíveis, porém existentes. Ou seja, Deus, Ele é Espírito. A sua natureza, ela quer ser adorada por nós cada vez mais. Para quê? Para se aproximar de nós. Já parou para analisar isso? Por que Deus quer ser adorado? Ele quer ser adorado para se aproximar de nós. A nossa adoração vai aproximar o homem pecador, pecaminoso, à santidade de Deus. É a aproximação. Por isso que Deus quer ser adorado, porque Ele quer se manifestar. Se não tiver adoração, vai ficar o Deus Santo e o pecador. E uma lacuna aqui, um espaço que não tem aproximação. Mas Deus, as suas evidências, as suas qualidades que Paulo registra aqui, Ele quer ser adorado para se aproximar do pecador. Amém? Esse é o objetivo. Por que você está adorando? Por que cobra adorar a Deus? Por que temos que adorar a Deus? Porque Deus, Ele quer se aproximar. Se eu não adorar Deus, deixa de se adorar? Não. Isaías 6 ensina lá que tem os anjos, os querubins, os serafins, estão todo momento adorando. O Apocalipse vai dizer que existe 24 anciões adorando a todo momento. Deus é adorado a todo momento por seres que não têm pecado. Por que Ele quer? Nós adoramos Ele? Para se aproximar de nós. Esse é o objetivo de Deus. Extrair uma adoração. Ele entende que através dessa adoração Ele vai se aproximar do pecador que somos nós. Alguma dúvida? Lê para mim, eu ia passar em branco, mas vou deixar registrado aí. Todos sabem o que eu vou falar aqui, mas registra. Deuteronômio,
32, 3 e 4. Quem pode ler para mim? Tributos de Deus também. Irmãos, anotem, vê esse vídeo, vai ter trabalho aqui, tá bom? Sobre essa matéria, vamos fazer da mesma forma, dividir grupo, apresentação. Então, quanto mais anotação, é melhor. Deuteronômio 32, 3 e 4. Quem pode ler? Primeiro que achar, poder ler para a gente aí, por favor. 3 e 4. 32, 3 e 4. Porque proclamarei o nome do Senhor, engrandecei o nosso Deus. Ele é a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são justos. Deus é fiel e sem iniquidade, justo e reto é Ele. Amém. Alguém sabe me dizer por que se compara a Deus, a própria Bíblia? Deus vai se comparar a uma rocha? Por quê? Por que não se compara uma estrela? Não se compara ao sol? Por que uma rocha? Quando a gente desce para Caraguatatuba ali, se você olhar para aquela serra, você consegue mover aquela rocha? E se aquela rocha quisesse mover, você consegue segurar? Por isso que se compara a Deus a uma rocha. Eu não consigo mover Deus, mas a hora que Deus quiser mover, eu não consigo parar. Amém? Essa é a explicação porque é uma rocha inabalável. Eu não consigo mover, mas uma vez que Deus quer mover, também eu não consigo parar. Essa é a explicação, vai dizer que Deus é justo e Ele tem uma obra perfeita. Anota aí, com as suas palavras, o que eu acabei de dizer. Vamos lá? Deus ele se apresenta de uma maneira no Velho Testamento e de outra maneira no Novo Testamento. Velho e Novo, mesmo Deus vai se apresentar de maneiras diferentes. Você vai notar assim aí. No Velho Testamento, N e T, para economizar tinta da sua caneta, e tempo. Velho Testamento. VT, Velho Testamento. No Velho Testamento, Deus é apresentado como Criador do universo. Não foi aquele véu. Deus é apresentado como Criador do universo. E quais as características desse Criador? Onipotente, onisciente e onipresente. Eu dei uma explicação aqui em alguma das aulas, mas eu pedi para você anotar agora o significado para você nunca mais esquecer. Tá bom? Onisciente, onipotente, onisciente e onipresente. Coloca aí, onipotente. Quem tem alguma ideia do que é onipotente? O Todo-Poderoso, aquele que pode tudo. Onipotente, o que pode tudo. O Todo-Poderoso, todo o poder está em tuas mãos. Deus é onipotente. Pode tudo, sem exceção.
Embaixo você vai colocar onisciente. Quem pode citar um exemplo aí? O que é onisciente? Sabe de todas as coisas? Alguém tem mais alguma informação? Saber absoluto. Aquele que tem um conhecimento infinito, conhecimento absoluto sobre todas as coisas. Porque eu posso saber tudo de um determinado assunto. Mas Deus sabe tudo sobre todas as coisas. Por isso que Ele é onisciente. E o último, onipresente. Quem vai citar um exemplo fácil do que é onipresente? Está presente em todos os lugares. Isso, essa é a forma certinha de falar. Está presente em todos os lugares. Deus Pai, vamos falar já sobre a Trindade, Deus Filho, Deus do Espírito Santo, as três pessoas da Trindade são onipresente, onisciente e onipotente. E Satanás? Tem alguma dessas características? Alguém pode me falar? O que desses três Satanás não tem? Ele tem poder? Não. Satanás não tem poder? Sim, tem poder. Sim, mas não todo poder. Ele tem poder. Ele está em todos os lugares ou está só no lugar? Todos os lugares. Então Satanás é onipotente. Ele tem todo o poder que foi deixado para o mal em tuas mãos. Ele está em todos os lugares, então ele é onipresente. Mas é o segredo aqui para guerrear contra o inferno. Ele não é onisciente. Ele não sabe todas as coisas. Por isso que você ouviu disso seu pastor te ensinar a orar em espírito. A Bíblia fala para a gente fechar a nossa boca, não falar dos nossos projetos, porque não consegue entender o que você está projetando aqui dentro do coração, dentro da mente. Só Deus, Jesus do Espírito Santo, faz a leitura interna de um homem. Satanás não tem esse poder. Por isso que nós aprendemos e negligenciamos que a nossa guerra é uma guerra calada. Nossa guerra é uma guerra em silêncio, porque ele jamais vai saber o que você está pensando aí. Ele vê as nossas ações e tenta adivinhar, mas ele não é onisciente, ele não tem esse poder. Amém? Então você vai entender o porquê de tem que falar menos. Você fala às vezes uma coisa e deu certo, não é assim? Quem já não deu testemunho de acontecer? Levanta a mão bem 100 vezes aqui. Aí ele descobre o seu plano, aí ele vai guerrear, e às vezes Deus permite acontecer para a gente aprender e não dá certo. Então, ele não é onisciente. Amém? Ficando bem claro que ele tem poder, mas um poder incomparável ao nosso Deus. Tanto é que a Bíblia diz que Deus, Jesus, vai destruir Satanás com um sopro. Olha o poder de Satanás perante o poder de Jesus. Se vir uma formiga agora que só soprar, não morre. Então Deus, Jesus tem um poder que vai assoprar e vai destruir o inferno. Então Satanás tem o seu poder, mas é um poder incomparável ao poder do nosso Deus. Alguma dúvida tem cá, irmãos? Pode parar aí se tiver alguma dúvida, tá bom? Só um vazio de Maria Madalena escrevendo aí, né? Tô brincando, irmãos. Vamos lá? Professor, o sentido de onipresente e onisciente de Deus não é que ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, e Satanás tem esse problema de estar em todos os lugares ao mesmo tempo? Então, ali são situações diferentes. Onipresente, sim, todos os lugares. Onisciente, falamos aqui agora, saber todas as coisas. Satanás está em todos os lugares, mas ele não sabe todas as coisas. Ele imagina, ele observa, mas ele não sabe todas as coisas. Então ele não é onisciente. Entendi. Estou falando do poder de Deus, que ele pode estar em todo lugar ao mesmo tempo. Satanás também pode estar em todo lugar ao mesmo tempo? Essa é a minha dúvida. Ele está em todo lugar ao mesmo tempo.
Ao mesmo tempo. Ele é um espírito. É um espírito, ele move aqui, trabalha ali, está em todo lugar ao mesmo tempo. A mesma coisa no capítulo 1, capítulo 2 e 3 de Jó, quando o próprio Satanás vai conversar com Deus. Isso. E Deus pergunta para ele, mesmo sabendo da resposta. Da onde você veio? Rodear a terra. Lá em Apocalipse fala que ele está rodeando a terra, o leão. Então ele está em todos os lugares. Foi bem citado pelo pastor Tiago. Na Bíblia, ali na passagem que ele atenta a Jesus, tem um sentido que de tempos em tempos ele volta. Então, se ele volta é porque ele sai dali, certo? Como assim você fala que ele volta? De tempos em tempos, a passagem de Paulo, que esbofeteia a cara. Ele fala de tempos. Mas ele é demônios. Vem e esbofeteia. Ali é demônios. É assim, Satanás ele se apresenta em uma pessoa aqui, e lá no Japão, no mesmo momento que está se apresentando, isso é onipresente. Amém? Isso é ser onipresente. Ele é onipresente, ele está em todos os lugares. Ele é um ser espiritual. Ele tem esse poder ainda, mas ele não tem a onisciência. Isso é a estratégia de Deus. Deus poderia ter tirado tudo dele. Poderia fazer Satanás virar uma formiguinha. Só que aí fica fácil para nós conquistar a nossa salvação. Então Deus deixou aqui ter poder, está em todos os lugares, mas deixou o segredo para nós. Ele não é onisciente. Amém? Existe a guerra, Deus permitiu ele continuar com esse poder, porque Deus precisa provar quem? Nós. Porque ele já foi reprovado. Agora é a nossa vez de ser provado. Então, essa é a estratégia. Em pensamento, em espírito, batalhar as nossas guerras. Alguma dúvida? Então vamos lá. Você vai anotar aí. No Novo Testamento, Deus se revela através do seu Filho Jesus. E na pessoa do Espírito Santo. Formando a Trindade divina. Eu aconselho, irmãos, você que tiver condição, invista nessa obra sobre a Trindade divina. Aprenda sobre a Trindade divina. Podemos dizer que o pai dessa matéria é aquele que a gente comentou que é Agostinho de Hipona. Se der tempo, eu falo um pouco dele aqui hoje ainda. Ele vai trazer aqui a teoria, o entendimento sobre a Trindade divina. Muitas religiões hoje estão desconsiderando a pessoa do Espírito Santo. Alguns entendimentos religiosos, que eu posso dizer que são heresias, estão dizendo que o Espírito Santo não é uma pessoa, é apenas uma força. Isso engana pessoas que não buscam uma base e que não conseguem entender que o Espírito Santo é uma pessoa. Eles têm o mesmo poder, Jesus, o Espírito Santo de Deus, tem o mesmo poder, realizam as mesmas obras, porém em pessoas diferentes. Existem religiões que tentam cravar que o Espírito Santo é uma força de Deus. O Espírito Santo é uma pessoa. Amém? Uma pessoa que habita dentro de nós. No ano retrasado, uma senhora que, não sei, acho que foi aleatório, testemunho de Jeová, ela ficou uns 3 meses me ligando. 0 meses. E ela tentava gravar para mim que o Espírito Santo não existe. E no começo eu achei que seria fácil mostrar para ela. E eu soltava um versículo, ela vinha com outro em cima. E eu fiquei na besteira, eu não faço isso, eu ensino a não fazer, mas eu fiz. Aí eu falei assim, mas por que a senhora fala que é testemunho de Jeová, que a Bíblia não diz que nós somos testemunho de Jeová? Ela soltou um versículo lá de Isaías: e vós são a minha testemunha. E a mulher tentando vir com base,
Vim com base, e eles vêm com base, só que sem contexto, para dizer para mim que o Espírito Santo não existe. E Deus foi dando graça, foi apresentando para ela uns versículos, citando cartas de Paulo, e ela subiu. Mas antes ela subiu, eu falei assim, não foi à toa. Ela, mas você não pode falar isso porque eu tenho 43 anos nessa religião, vou morrer nessa religião. Eu falei, não foi à toa. O Espírito Santo ele quer se manifestar para a senhora, quer provar para a senhora o amor que ele tem. Aí ela subiu. Não sei qual foi o entendimento dela, não sei qual vai ser o fruto dessa semente, mas eu quero falar para você. Se eu tivesse um pouquinho de despreparo, muito longe de saber, estou completamente sem o preparo necessário para entender o que é a Trindade, mas se eu tivesse um pouquinho mais despreparado, assim, envergonhado, ou convencido que o Espírito Santo não existe. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Nós vamos falar um pouco aqui hoje, ao decorrer dessa matéria, muito sobre a Trindade, mas o Espírito Santo existe. Jesus sobe ao Pai para o quê? Vou deixar o quê? Consolador. Ele não falou assim, vou deixar o meu poder, porque ele falou isso antes. Recebemos poder para fazer a obra, né? Para evangelizar, para pregar, recebemos poder. Mas o Espírito Santo é a pessoa real que existe dentro de nós. Mas vamos na Bíblia, falar tem que ter a citação. Para você falar com essas pessoas, tem que ter uma citação. Quem pode ler para mim? Mateus 3, 16 e 17. Mateus 3, 16 e 17. 3, 16 e 17. Já me perguntaram, já vou adiantar, existe a palavra Trindade na Bíblia? Não. Mas existem evidências que comprovam a Trindade divina. Né? Vou citar aqui alguns versículos para você ver que não é palavras minhas. Quem achou aí em voz alta, por favor? Mateus 3, 16 e 17. Quem pode ler? Batizado que foi Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito Santo de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Manifestação da Trindade. Jesus, o Espírito Santo tem uma representação de uma pomba, mas é a pessoa, e Deus que vai dizer ali: Eis que o meu filho amado. Representação da Trindade. Lá na frente, sejais batizados no nome do Pai, do Filho e do Espírito. Representação da Trindade. Amém? Rapidamente, quem pode ler para mim? Isaías 6, 8. A Trindade agindo. Isaías 6, 8. Isaías é muito conhecido. O início da chamada de Isaías, capítulo 6. Mas olha o que diz o texto, Isaías 6, 8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor dizer: A quem enviarei? E a quem irá vir? Amém. Só aí, irmão. Só essa parte mesmo. A quem enviarei? Preste atenção na fala. Isso que a Bíblia tem que ser analisada. A quem enviarei? É o singular, é uma pessoa falando, não é? A quem eu enviarei? E depois ele vai dizer: quem irá por nós? A Trindade agindo. Deus envia, mas a Trindade manifesta. É a Trindade que faz a obra. Tá bom? Trindade se manifestando. Eu quero que você anote aí, com essas palavras aqui, para você ter a ciência do que é a Trindade. Anota assim: há um só Deus vivo e verdadeiro. Há um só Deus vivo e verdadeiro, que se constitui em três pessoas diferentes, possuindo os
mesmos atributos. Possuindo os mesmos atributos. E realizando as mesmas obras. E realizando as mesmas obras. Outra representação da Trindade é o que a gente lemos hoje. Gênesis 1:26. Façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. Isso é conhecido, irmãos, como reunião trinitariana. Bom, quando você vê assim, Jesus, lá na frente em Lucas, no mesmo capítulo, vai dizer assim que ele vai orar com o Pai, não ao Pai. Tem diferença. Orar ao Pai é pedir, com o Pai é uma reunião. Quando ele vai buscar os discípulos, quando Jesus começa a receber a revelação de cada nome do discípulo, ele entra em uma reunião com o Pai. Chama reunião trinitariana. Deus Pai, Deus Filho, Deus do Espírito Santo. Alguém tem alguma dúvida? Para não ficar essa dúvida, o que significa a Trindade? As três pessoas da Trindade, tem alguma dúvida? Deus Pai, Deus Filho, Deus do Espírito Santo. Eu já falei a autoria de cada... Constitui o quê? Em três pessoas diferentes. Em três pessoas diferentes. Então a senhora vai digitar para eles terminarem. Então, não ficou nenhuma dúvida? Trinitariana. Deus é o autor da criação. Foi isso aqui já? Jesus, autor da salvação. Espírito Santo, autor da vida. Mesmos atributos, realizam as mesmas obras. Vamos lá? Eu consigo encontrar Jesus no Velho Testamento. Lembra que falamos aqui que nem tudo é Jesus? Mas existe um texto, se você ler com clareza, você vai ver Jesus. Abra para mim Provérbios 8. 30 ao 36, alguém fizer uma leitura alta, bem clara, para todos ouvirem, por favor. Provérbios 8, 30 até o 36, é a revelação da pessoa de Jesus. Quem puder ler, por favor. Deus é o autor da criação e Jesus é o autor da salvação, o Espírito Santo é o autor da vida. Pode ler? Pode. Irmãos, e todo mundo preste atenção na leitura para você ver a pessoa de Jesus nesse texto aí. Livro de Provérbios, capítulo 8, versículo do 30 ao 36. Então eu estava ao seu lado como arquiteto, e era cada dia as suas delícias, alegrando-me perante ele em todo o tempo, folgando no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Agora, pois, filhos, ouve-me, porque felizes são os que guardam os meus caminhos. Ouvi a correção e sede sábios, e não o rejeiteis. Feliz é o homem que me dá ouvido, velando cada dia as minhas estradas, esperando junto às ombreiras da minha porta. Porque o que me achar, achará a vida e alcançará o favor do Senhor. Mas o que pecar contra mim, fará mal à sua própria alma. Todos os que me odeiam amam a morte. Amém. Palavra de Salomão. Se você não tiver uma boa hermenêutica desse texto aí, você pode pensar que Salomão está falando dele mesmo. Que ele salva, que ele estava do lado do Pai na hora da criação. Por isso que eu falo, todo texto tem que ter uma interpretação. Salomão está sendo usado por Deus para apresentar a revelação de Jesus. Quem estava com Deus na hora da criação? Jesus. Então, capítulo 8, não sei se a sua Bíblia está escrita em cima do capítulo 8, a sabedoria de Deus. Se alguém perguntar para você, Jesus era o que antes de descer na terra? A sabedoria de Deus. Deus usou o homem mais sábio da Bíblia para apresentar
como é Jesus. Ele é a sabedoria de Deus. Então, esse capítulo 8 apresenta a pessoa de Jesus. Amém? A excelência da sabedoria. A excelência da sabedoria, aqui o subtítulo. Então, irmãos, depois medita no capítulo 8 inteiro para você ver. Leia esse texto na sua casa, releia esse texto. É uma apresentação aqui de Jesus. Temos aqui 15 minutinhos. Consigo aqui dar uma breve introdução sobre Agostinho de Hipona. Quem tiver condição, irmãos. Eu não sei o valor que está esse livro hoje, eu não tenho ainda. Mas é a melhor obra, a obra mais rica de Agostinho de Hipona. Tem que ter paciência para ler, irmãos. O que eu indico? Comprem livros de 100 páginas aproximadamente e de vez em quando compra um maior, né? Eu tenho a história dos Hebreus, é 1600 e poucas páginas. Eu li 600 e parei. Por quê? Guerra atrás de guerra, guerra atrás de guerra. Então, o que eu uso hoje a história de Flávio José? Eu vou pregar um determinado assunto sobre os Hebreus, eu vou direto naquele livro, pego ali o ensinamento. Não é um livro para mim ficar lendo na sequência. Como esse daqui, que é 600 e poucas páginas, livro para você aprender. Então, é bom você ter um livro com a leitura completa, é bom você ter um livro para você também lá buscar informações ali específicas, tá bom? Sempre invistam em livro. Livros para leitura. Qual é o nome desse livro? É A Trindade. A Trindade. É a obra mais rica dele, A Trindade. Rapidamente, coloca uma informação aí, anota aí. O Espírito Santo é um ser pessoal. Não é uma força. Ele tem uma força, mas ele é um ser. Né? Como aqui a rede elétrica, é uma força, mas não é uma pessoa. Então eu não posso descaracterizar o Espírito Santo. É um ser pessoal. Chamado no grego. Por que é chamado no grego? Alguém sabe dizer por que eu vou citar aqui o nome do Espírito Santo no grego? Novo Testamento. No Testamento. O Espírito Santo ele aparece no Novo Testamento. Alguém tem alguma dúvida que o Espírito Santo não habitava sobre vidas do Velho Testamento? O Espírito Santo não habitava sobre vidas. Ele se manifestava. Um dia eu preguei, eu tenho uma pregação lá sobre Sansão. E eu falei isso daí, esperei uns 10 minutos para explicar. Sansão era uma pessoa fraca como nós. Ele era fraco. Ele era normal. Quando o Espírito Santo manifestava em Sansão, ele tinha uma força. Tanto é que quando ele perde a força do Espírito Santo, a manifestação, ele vira uma pessoa normal. Fica cego, perde suas tranças. Então o Espírito Santo não habitava numa pessoa no Velho Testamento. Após a vinda de Jesus, após o preço pago por Jesus para perdoar os nossos pecados, para santificar o templo através do sacrifício, o Espírito Santo hoje habita dentro de nós. Tá bom? Então cuidado na hora que você pregar, você fala assim, o Espírito Santo morava em Sansão. Não, ele se manifestava. Quando ele se manifestava, Sansão era uma pessoa normal. Eu parei onde? O Espírito Santo Parakletos. P-A-R-A-K-L-E-T-O-S. Parakletos. L-E-T-O-S. Isso. O Espírito Santo é um ser pessoal chamado no grego Parakletos. E o que significa Parakletos? Presença auxiliadora. É uma presença de Deus para nos ajudar. Sabe quando você está no trânsito, você perde ali uma entrada, erra no caminho? A gente fica bravo, mas é livramento, é a presença auxiliadora, é a presença que está nos ajudando, dando livramento. E quando Jesus buscar a igreja, aqueles que ficarem vão perder
essa presença auxiliadora. Imagina o sofrimento que vai ser viver seus livramentos do Espírito Santo aqui embaixo. Pastor, então mesmo quando Jesus está dizendo que ele vai para o Pai, só queria mandar outro Consolador, esse Isso. outro seria o Ramos, né? E Consolador para... Isso, é isso mesmo, no grego também. E a mesma pessoa, o Espírito Santo é a mesma pessoa, o Consolador, o ajudador, né? Tem citações que Paulo fala que ele é o nosso ajudador, é uma presença auxiliadora. O que eu quero cravar, irmãos, porque você vai ser confrontado uma hora, é a pessoa do Espírito Santo. Amém? Toda referência é dada ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. O Pai é ligado ao Filho, o Filho é ligado ao Pai, através da terceira pessoa, que é o Espírito de Deus. Eu comentei aqui sobre a hierarquia da oração, não lembro se eu falei? Que a gente ora de forma errada. Quem leva a oração do céu? O Espírito Santo. Ele apresenta a Jesus, Jesus é o nosso advogado, e agora ele vai apresentar a Deus, que é o nosso juiz e justo. Então o Espírito Santo leva as informações. Também devo ter falado aqui que o Espírito Santo tem um atributo de sondar o coração de Deus, e segundo o projeto que Deus tem para nós, se nós soubermos orar nesse sentido, o Espírito Santo revela aos nossos corações o que Deus está preparando para nós. Ou seja, eu vou começar a desejar o que Deus já está preparando para mim. O Espírito Santo tem esse atributo e essa função, se eu souber pedir isso para Ele. Anota aí. O Espírito Santo, irmãos, foi escrever Deus, Jesus, Espírito Santo, letra maiúscula, tá bom? Letra maiúscula. O Espírito Santo tem atributos pessoais. Tais como o Espírito Santo tem atributos pessoais, tais como inteligência, vontade, sentimentos, e ciúmes de nós. A Bíblia diz que o Espírito Santo ele sente ciúmes de nós. Paulo vai dizer que nós somos templo do Espírito Santo. Eu já expliquei isso daqui? Estou esquecido, ficando velho, não esqueço tudo que eu estou falando. Não expliquei isso daqui? Não. Alguns irmãos já passaram, né? Por essa aula. O que Paulo está dizendo aqui? Nós somos templo do Espírito Santo. Se todo mundo foi embora dessa igreja aqui agora, a gente for lá para a Argentina, fica um ano. Se as pessoas que estão aqui próximo, cada um comprar uma marreta sexta-feira, uma marreta de 15 quilos, consegue derrubar essa igreja? Não derruba? Então o templo eu vou entender que não é um prédio comum. Se eu quiser ir agora, lá na Casa Blanca, invadir a mesa do presidente americano, brigar, enforcar o presidente americano, eu consigo? Por que eu não consigo? Porque lá tem uma fortaleza. O original, o Paulo está dizendo, nós somos uma fortaleza do Espírito Santo. Não é um templo comum, é uma fortaleza. Eu não consigo invadir uma fortaleza. Ou seja, nós temos que guardar o Espírito Santo e não permitir invasão. Não é um templo comum, é uma fortaleza para guardar o Espírito Santo que habita dentro de nós. Anota aí, isso aí enriquece sua pregação, sua ministração. Minha esposa está rindo que eu falei enforquei. Irmão, sabia que do ano de 1992
até esse último ano, uma estatística lá nos Estados Unidos foi levantada que cerca de 62 milhões de crianças foram abortadas. Estava estudando um pouco sobre a mão poderosa de Deus. Eu vou falar um pouco nas próximas aulas, só para você adiantar. O juízo de Deus, Deus é juiz também. Esses estudiosos acreditam que o juízo de Deus está mais próximo de duas potências mundiais: Estados Unidos, por causa da quantidade de aborto. Tenta adivinhar qual que é o segundo país? Brasil. Pelo carnaval, pelo que estão fazendo as manifestações demoníacas no carnaval. Então nós temos que orar muito sobre as nações. Duas nações que estão pedindo, clamando pelo juízo de Deus. E as nações que mais pedem o quê? Avivamento. Os Estados Unidos estão implorando pelo avivamento. Quem prega aqui não consegue ficar um mês sem pregar numa campanha de avivamento. Só que o que está para vir não é avivamento, é correção, é juízo. Então nós temos que orar pelas nossas nações. Por isso que eu sempre falei, irmãos, eu nunca perdi tempo em discutir política. Nunca perdi tempo. Porque Deus vai permitir sentar lá no Planalto quem bem entender. Ou uma hora Deus vai abençoar, ou uma hora Deus vai o quê? Corrigir o seu povo. Isso é natural. É natural, a Bíblia me ensinou isso. Uma hora sentou Davi, uma hora sentou Acabe, sentou Jezabel. Então não tem que ficar doido, meu Deus do céu, não vai fechar a igreja, não fecha a igreja. A igreja só fecha quando Jesus buscar ela. Eu não vi alguém falando assim, Jesus vai voltar, buscar a igreja fechada? Não. Vai ser perseguida? Com certeza. Vai aumentar a perseguição. Se tivesse só evangélico lá, seria melhor. Mas nós não estamos fazendo por merecer. Nosso país não está fazendo por merecer. Então, o juízo de Deus está para acontecer, principalmente nesses dois países que estão brincando, matando crianças, matando profetas, pregadores, músicos, que Deus escolhe no ventre da mãe, não é assim? E o Brasil, que está invocando o demônio. Então, orem pelas nossas nações. Para me encerrar, irmãos, tem aqui 2 minutos, meu Deus. Vou encerrar rapidamente. Falei para vocês aqui sobre Agostinho de Hipona, né? Não vou ter tempo de falar uma biografia dele aqui melhor, mas Agostinho de Hipona, ele passou 16 anos trabalhando aqui nessa obra dele. Que para ele é considerado a maior obra de todas que ele escreveu. É um dos principais pais da igreja, eu sempre falo isso. É um mentor, estudioso, cheio do Espírito Santo. Ele foi aprender o que é Trindade, através dos estudos de Agostinho de Hipona, a igreja teve também esse conceito. E ele estudou 16 anos, e ele estava com dificuldade de publicar. Por quê? Ele entendia que não tinha ainda descoberto o necessário sobre a Trindade divina. E um dia ele tem um sonho. E quando ele tem um sonho, ele começa a observar um grande mar, uma criança fazendo um buraquinho na areia, e com um baldinho a criança vai e busca água do mar e coloca naquele buraquinho. Agostinho, quando no sonho, pergunta para a criança: o que você está fazendo? A criança vai dizer assim: olha, estou transportando todo aquele mar para dentro desse buraquinho. Agostinho, quando diz que no sonho ele vai sorrir, ele vai brincar com aquele menino. É impossível você transportar o mar para dentro do buraquinho. No sonho o menino vai agora se revelar em um anjo. E o anjo fala para ele assim: você acha mais difícil transportar o mar para o buraquinho, ou você aprender toda a grandeza do seu Deus? Foi quando Agostinho de Hipona entendeu que nós vamos estudar, e jamais vamos aprender toda a grandeza de Deus. Quando ele publicou aquela obra e entendeu que o que mais ele pudesse fazer, ele ia aprender e ainda ficar sem conhecer a totalidade de Deus. Por que eu vou encerrar a aula aqui dessa maneira? Para nos encorajar
a buscar as nossas ferramentas, o nosso tempo durante essa semana que se iniciou hoje. Nós temos 7 dias para pesquisar mais sobre Deus, para aprender mais sobre Deus, os atributos de Deus, mesmo sabendo que nunca vamos chegar numa totalidade, mas a nossa tarefa é essa, aprender quem é Deus. Amém? Ficou alguma dúvida? Posso contar com todos vocês na próxima aula? Posso contar com vocês vendo lá o vídeo, compartilhando e evangelizando alguém? Então, amém, irmãos. Está encerrada essa aula. Deus abençoe a